Olá, você está no canal Dr. Barba, o Veterinário Responde, e hoje a gente vai falar sobre uma dermatite extremamente pruriginosa, ou seja, que coça, que é a sarna. Pessoal, então hoje a gente vai falar então sobre a sarna. A sarna é provocada por um ácaro chamado Sarcoptes scabiei. Nesse caso específico, é um ácaro que parasita os cães, então é Sarcoptes scabiei variedade canis. Também pode parasitar os gatos menos frequentemente e até os humanos. E esse aqui, então, é um caso onde o paciente ele tem bastante coceira, né? Ele está se coçando na brita. Então, a gente percebe o sofrimento, né, dele. Então, é uma doença muito pruriginosa. Causa bastante desconforto aos animais. Isso é uma característica da sarna. Outra coisa importante também falar é que, assim, dentro das doenças pruriginosas, doenças que coçam, né, normalmente a gente separa aquelas que respondem a corticoide, que normalmente são as doenças alérgicas, e as que não respondem muito bem ao corticoide, né, que são sarnas, doenças hormonais, doenças autoimunes, né, doenças infecciosas como bacterianas. Então essas doenças elas não respondem muito bem ao corticoide, e a sarna especificamente responde muito pouco. Os tutores, os proprietários dos animais, eles costumam dizer até que não faz tanta diferença, dá e não dá o corticoide, não faz tanta diferença. Então, quando a gente escuta esse relato do tutor, né, que ele deu corticoide e não funcionou, a gente já pensa, bom, ou é infeccioso ou deve ser sarna. Como é uma doença, assim, não, hoje em dia não tão tradicional, não tão frequente nos consultórios, né, muitos veterinários acabam não pensando na sarna, né? Então esse caso aqui é um caso onde aquele paciente que a gente viu, ele foi o primeiro contaminado, ela recebeu um tratamento antifúngico, né? Por 48 dias ela tomou itraconazol, que é um antifúngico, e não houve melhora. E aí quando começou a pegar nos outros animais, essa casa tinha 6 animais, quando passou para os outros animais, os tutores ficaram preocupados e resolveram buscar nossa ajuda. E essa aqui, né, é uma imagem do paciente. Então a gente vê, né, uma dermatite, né? O dermatite não quer dizer muita coisa, né? Por quê? Porque a dermatite, por definição, é inflamação da pele, né? It, né, o sufixo it significa inflamação, derma, pele, então dermatite, inflamação da pele. Né? Então, a maioria dos problemas de pele, ou a grande maioria, eles fazem dermatite. Então, a gente geralmente fala dermatite associado a algum outro nome, né? Por exemplo, dermatite infecciosa, dermatite fúngica, né? Então, o dermatite, na verdade, é um nome genérico para a inflamação na pele. Tudo bem? Só para resolver essa questão, que há muita confusão quando se fala, né, no termo dermatite. Então aqui realmente tem uma dermatite, onde a gente vê a alopecia, que é a falha no pelo, né, eritema, né, que seriam essas porções avermelhadas, uma característica da sarna, né, geralmente a gente pensa na sarna quando a gente tem 3 locais envolvidos, né, que é orelha, bordo da orelha dos animais, cotovelos e calcanhar. Então esses 3 pontos são tidos bastante característicos quando a gente tem uma infecção por sarna, né, por sarna sarcóptica, tudo bem? Então esse animal aqui ele tinha então essas lesões, né, alopecia, vermelhidão. E o curioso é que nesse paciente aqui a gente fez 2 raspados bem feitos, né, bem extensivos, e nós não encontramos nenhuma evidência da sarna, né, nem ovos e nem ácaro. Naquele primeiro paciente que vocês viram do vídeo, né, que foi o primeiro a ser contaminado, tinha bastante, né, ovos e também os ácaros, tá? Então os animais eles apresentam, né, uma dermatite pruriginosa, ou seja, que coça bastante. E normalmente quando você pensa em sarna, você pensa num animal assim com lesões bem diferentes, né, com lesões, né, um animal sarnento, né, não pensaria num animal como esse aqui, por exemplo, né? Então, por exemplo, esse aqui, né, uma foto, um animal sarnento, né, bastante crostas, né, olha só, bastante o bordo auricular envolvido, né. Então a gente percebe nessa foto aqui
que as lesões elas estão bastante evoluídas, então esse animal é um animal que tem uma infecção crônica, né? Bastante tempo sem tratamento, tá? Isso aqui a gente quase não vê, mas esse tipo de lesão nos animais, né? E aqui também, por se tratar de uma zoonose, né? O que significa, né? Que os seres humanos eles também podem contrair a doença. A sarna, né? O Sarcoptes scabiei, geralmente ele tem uma variedade para cada espécie, né? Então, o do cão é o Sarcoptes scabiei, variedade canis, e no humano tem vários, né? Então, o Sarcoptes scabiei, variedade canis, ele pode infectar os humanos? Pode. Essa aqui é uma foto, né, de um braço da infecção da sarna em humanos. Então, geralmente é uma lesão papular, forma essas bolinhas, né, eritematosas, ou seja, vermelhas, né, e coça bastante, né, os tutores, né, aqueles que contraíram a infecção, eles geralmente falam que coça bastante quando vai tomar banho, ou seja, quando esquenta, né, ou quando você vai se cobrir, né, quando também provoca aquela aumento de temperatura, tá? Então coça bastante mesmo, então os tutores eles vão ter que ser tratados, embora o ciclo biológico ele não vai fechar totalmente nos seres humanos, né? Porque essa variedade ela não está adaptada ao ser humano. Então, quando chega na hora dos ovos eclodirem, de fazerem novos filhotes, novos ciclos, isso não vai acontecer, tá bom? Então, ela é uma infecção transitória, mas lógico, enquanto o animal estiver infectado, né, esse ser humano que estiver em contato, ele vai ficar recidivando, né, com a lesão, e coça bastante, é bastante incômodo, tá? Gente, então aqui é o ciclo biológico, né? Então o que acontece, né? O ácaro, a fêmea, ela vai fazer o que? Uns túneis, né? Uns buracos na epiderme, e é onde ele vai colocar os ovos, né? Então a gente tem, na verdade, vários aspectos que provocam a coceira no caso da sarna. Quais são esses aspectos? Primeiro, né? A própria escavação da fêmea ali naquele local. Então a fêmea vai escavando, né, ela vai provocando coceira. E aí a gente tem depois dois novos problemas com relação à sarna, que são os ovos, que a gente está vendo aqui. Aqui não tem fezes, mas as fezes também são colocadas aqui nesses túneis. Então os ovos e as fezes elas vão criar um processo de hipersensibilidade, ou seja, o animal ele vai desenvolver uma alergia, como se fosse uma alergia, né, uma reação alérgica aos ovos e fezes que estão sendo depositados aqui nesse túnel, né? Então é bem por isso, provavelmente por esse motivo que os corticoides eles não funcionam da maneira usual, por exemplo, como se fosse nas alergias, tá? Então nós temos 3 motivos aqui de aumento do prurido no caso, né? Provocado por causa dessa escavação desses túneis que acaba sendo feito, né? Então tá, só voltando um pouquinho para explicar o ciclo biológico. O ciclo biológico do ácaro, né, da sarcóptica, ela dura aproximadamente 21 dias, tá? O que isso significa? Significa que os nossos tratamentos, eles nunca podem ser inferiores a 3 semanas. Então a gente sempre faz os tratamentos para sarna sarcóptica pelo menos de 3 para 4 semanas, tá? Então hoje é bastante fácil de tratar sarna, porque tem aqueles comprimidos, né, que é pulicidas, né, e carrapaticidas, que eles têm um período maior, né, de tratamento, né, então uns de 28, outros de 35, e tem uns até com 3 meses de permanência do produto no corpo. Isso facilita bastante o tratamento, né? Agora, se você não for usar um desses produtos de longa ação, você vai ter que prever, então, por exemplo, né, alguns parasiticidas que são mais comuns, a gente usa a cada 7 dias, né? Então, de 7 em 7 dias até 4 semanas de tratamento. Geralmente isso já é suficiente para acabar com o problema com a infecção. E aqui então a gente vê um ácaro, né? Vários ácaros na verdade. Aqui um ácaro, né? Aqui dentro tem um ovo, ó, só para vocês verem. Mais ácaros, né? Bastante ácaros no raspado, geralmente a gente encontra numa infestação alta. Às vezes a gente vê só ovos, aqui tem os ácaros e tem os ovos.
Então muitas vezes a gente não vê os ácaros, a gente vê os ovos, isso já é um diagnóstico positivo. E aqui, gente, só para vocês verem a diferença daquele ácaro para esse ácaro, esse é um ácaro chamado trombícola, né? Geralmente parasita, a forma larval ela é parasita e a forma adulta ela é de forma livre, né? Então ela pode ser confundida muitas vezes. Aqui só para mostrar para vocês a diferença, por exemplo, aquele ácaro ele tem as perninhas curtas, né? O ácaro do Sarcoptes, esse aqui tem a perna bastante comprida, que dá para a gente diferenciar bastante, tá? Então eles ficam se movimentando na lâmina, é fácil de você observar, né? Eles ficam se mexendo. Se vocês verem aqui nas pontinhas também, bem nas pontinhas eles têm como se fossem umas ventosas, né, que é para eles se locomoverem. E como eles são parasitas do animal, eles não precisam de grande mobilidade. Então os braços eles são curtinhos também, né? Aqui é um videozinho mostrando os ovos para vocês. Ó, aqui tem 3 ovos. Então quando você vê um ovo já é um diagnóstico. Você às vezes só vê o ovo, então já é um diagnóstico positivo. Aqui tem um ácaro, provavelmente uma larva, né? Uma ninfa talvez, bem pequenininho. Aqui mais ovos, né? E às vezes você vê fezes, né? Você não encontra ovos, não encontra o ácaro, mas encontra as fezes. Aqui acho que nesse vídeo não tem nenhumas fezes para a gente poder ver. Mais um ovo, né? O ovo ele tem essa característica bem elíptica, né? Bem romba, né? Bem compacta. Bem fácil de ser percebido, né? E aqui o ácaro, olha só, ele se mexendo, aqui dá para ver as ventosinhas, né? Ele fica se mexendo, né? Um ácaro está ampliado aqui a imagem, lógico, para mostrar melhor para vocês. Então, pessoal, considerações finais, né? O que a gente pode falar um pouquinho mais da dermatite pruriginosa provocada pelo ácaro Sarcoptes scabi, que a gente chama de sarna. Então, a sarna provocada pelo Sarcoptes scabi no cão, ela não pode ser confundida com outras infecções, devido à gravidade e à alta contagiosidade, tanto para outros animais quanto para os seres humanos. Então, quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor, né? Não descartar nunca a possibilidade de ser sarna. Então, geralmente ela tem um caráter agudo, né? O animal nunca teve problema na vida e de repente ele começa a se coçar e a coceira é muito grande, né? Não responde a corticoide, né? Outros animais começam a apresentar os sintomas. Todos esses são sinais de que existe a possibilidade de ser sarna. Então, um raspado bem feito, ele poderia tirar todo esse sofrimento que esse animal passou durante quase 60 dias, porque foi 48 dias de tratamento com antifúngico, depois mais um pouco, que eles esperaram um pouquinho, né, para vir. Então deu quase 2 meses, né, que esse animal foi diagnosticado lá na frente com aqueles sintomas ali que vocês viram, que os tutores, quando eles viram aquelas imagens ali, são as primeiras imagens dos primeiros dias que o animal estava com a infecção, tá? Então era isso que eu tinha para falar sobre sarna. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder compartilhar alguma informação que você tenha, compartilhe aqui embaixo, curta, né, comente e, né, como eu já falei, comentar, compartilhar informações e compartilhar esse vídeo com quem você conhecer, tá bom? Abraço e obrigado.